pessoal, bom dia! Bom dia! Que bom vê-los novamente. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Para aqueles que estão vendo pela primeira vez, oi, eu sou a Vivian. E eu sou a Magda. A gente abriu esse canal para conversar sobre Jesus e a vida cristã. Esse é o nosso terceiro vídeo e o tópico de hoje será a fidelidade de Deus e as suas promessas. E eu gostaria de pedir para vocês verem o vídeo hoje até o final, porque eu trouxe algo bem importante, uma surpresa pequena para todo mundo aí. Então, para começar com o tópico, minha mãe vai ler o primeiro versículo. Sim, esse versículo está no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso me leva a uma pergunta. Por exemplo, aqui agora está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, mas não foi suficiente já ter confessado o pecado quando a gente recebeu Jesus lá no começo? Bom, não. Não, porque primeiramente o humano peca. Não é algo que eu agora eu tenho Jesus, eu nunca mais eu vou pecar. Claro que vai ainda pecar e tem que confessar esses pecados, mas também quando você recebe Jesus pela primeira vez e fala para confessar pecado, os pecados que vêm na mente não são todos, especialmente se você viveu já bem longo sem Jesus, você tem muito mais pecado. Que você não reconhece no momento. Exatamente. E aí, quando você recebe Jesus e você começa esse processo de santidade e de purificação, o Espírito Santo, pouco a pouco, mostra outros pecados que você fez. E é importante confessar, porque também tem esse efeito de agora eu sei que é um pecado, então eu não vou mais fazer. E isso é comigo assim também, porque teve coisas que eu fiz e que eu falei no passado que eu não sabia, que eu não pensava que era pecado. E aí, depois de uns anos com Deus, eu falei, é pecado sim. O que eu falei não foi bom. O que eu fiz lá não foi bom. Esse jeito de pensar também não foi tão bom. Desculpa. Porque tem esse efeito agora eu sei, então eu não vou mais fazer, né? Então a resposta está aí. A gente vê isso como um processo na caminhada com Cristo. E essas palavras aqui que eu acabei de ler, tá, na Bíblia escrita, ela não foi escrita para pessoas que não creem, foram escritas para o povo de Deus, o É, povo escolhido de Deus. Porque aqueles que não nem conhecem a palavra, eles vivem do jeito que eles querem viver. Isso aqui é uma linha de parâmetro para nós seguirmos, é, né? Então quer dizer sim, depois que você recebeu Jesus, você vai ter tempos que você vai estar bem, fazendo tudo de acordo, vai ter tempos que você vai fazer escolhas é, que não estão de acordo com a palavra de Deus, e aí você vem ao ponto de ver que elas não estão de acordo, não estão produzindo os frutos que deveriam produzir, e aí naturalmente você vai vir perante Ele e confessar e receber o perdão dele. é. E daí pode recomeçar novamente. Graças a Deus que é assim, né? Amém. Amém. Então, eu vou ler os meus versos que eu peguei hoje. Os primeiros três versos falam da fidelidade de Deus e os últimos três falam das promessas dele. Não todas, porque ele prometeu pra gente bastante, mas as coisas que mais conhecido. O primeiro verso que eu vou ler está em 1 Tessalônica 5, verso 24. Aquele que o chama é fiel e fará isso. E eles estavam falando aqui que o que Deus começou na sua vida, ele vai cumprir. Agora ele só consegue cumprir o que ele realmente preparou para você se você deixar. Não é algo que ele vai forçar sobre você porque você tem a possibilidade de decidir o que você quer fazer, né? Então, se você falar, eu não quero andar com Deus, eu não quero que ele faça comigo nada, ele não vai forçar isso.
sobre você. Então ele pode começar algo, mas se você não quiser que ele termina, ele não vai. E claro que pode ter vida boa sem Deus, mas só que não Temporária. é temporária primeiramente, e você não vai conseguir alcançar o que você realmente conseguiria, porque a sua força, a sua vontade é limitada. Deus não é. Então, mesmo que pareça impossível pra gente, pra ele não é. Então, se você não andar com ele, você vai perder coisas que poderia ter sido suas, porque você decidiu fazer da sua própria força. E você vai perder bastante, né? Sim. É semelhante assim, Deus é Pai, Jesus Filho, o Espírito Santo. Eles são o poder criador, o poder de que dá a vida, o poder que supre todas as coisas. Ele é a fonte de todos os nossos recursos. Ah, Na minha própria força, eu sou limitada. Mas quando eu olho para o meu Pai, quando eu vou a Ele, peço a Ele pelas coisas que eu preciso, Ele está mais do que disposto a me dar elas, se eu estiver agradando-o, hum, se eu estiver caminhando de acordo com a vontade dele. é. Isso me leva a mais uma situação em que às vezes pessoas vêm para mim e perguntam: Magda, eu não acredito em Deus. Eu pergunto: por que não? Se Deus realmente existisse, por que que existe tanta guerra? Por que tantas crianças sofrem abusos? Por que tantas pessoas são postas em prisões, acusadas falsamente? Por que que existem tantos assassinatos, tantas mortes? Eu falo: querida, isso aí não tem nada a ver com Deus. Uhum. Nós temos um livre-arbítrio. Nós decidimos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. E aquilo que a gente faz aqui é como semente. É como É, se você estivesse lançando uma semente na terra. Talvez você não vê o fruto do que você está plantando hoje, mas amanhã, depois, alguém vai ter. E se você próprio não colher o fruto do que você está plantando, as gerações que vêm depois de você, é, elas vão colher. Deus nos deu inteligência absurda. Absurda porque eu falo absurdo agora não pelo fato de ser absurdo, mas porque a gente não pode explicar com palavras o fato desse abranger. é, E o que que a gente fez? A gente criou bomba atômica. é. Não é, a pergunta não é por que que Deus deixa porque a gente tem a liberdade de fazer. E ele não se intromete daí. Ele não se intromete. A pergunta é por que que pessoas fazem o mal quando sabe que poderia fazer o bom, Bem, o bem. Não é para ficar zangado com Deus, porque Deus vai deixar porque a gente falou que a gente vai fazer assim, mas ele pode virar uma situação para o bem. Tem bastante pessoas que sofreu bastante abuso, que sofreu coisas horríveis. E depois eles cresceram e deram a vida para Jesus e agora estão ajudando pessoas. e foram restituídos? E foram. Exatamente. Eles estão agora ajudando pessoas que foram pela mesma trauma. Eles estão ajudando, estão dando suporte, sabe? Então, Deus pode pegar algo super mal e fazer algo bom sair disso. É. Mas a razão principal, eu acho que tenho a resposta para essa pergunta que você fez. A razão principal porque pessoas escolhem fazer coisas ruins quando na verdade elas poderiam estar fazendo coisa boa. Eu creio que é somente porque eles não têm visão de eternidade. A maioria das pessoas que agem assim é porque eles veem só o aqui e agora. Eles olham para essa vida como se aqui fosse A única a coisa. única coisa e o lugar de prazer. Eles não têm visão para olhar na eternidade. Agora você, que já crê em Jesus, que pode fazer escolhas de acordo com a palavra dele ou de viver fora da palavra dele, você deve saber que quando você escolhe viver de acordo com o que ele tem para você, com os planos que ele estabeleceu para você, É, você vai ter uma vida abundante e você está vivendo embaixo de uma proteção, né? Você está vivendo embaixo de uma proteção porque as promessas dele na sua vida elas são válidas. é, Mas no momento que você recebeu a salvação e disse, eu agora estou salvo, eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer como eu quero. Você colocou você mesmo fora dessa é, proteção. Você decidiu por você mesmo que você não precisa dos recursos do Pai.
E ele, como pai amoroso, ele vai deixar você fazer as coisas da maneira que você achar melhor. Mas sem consequências E por mas cada só ato. que e depois ainda, quando você se arrepender, porque você reconheceu que não foi a melhor escolha, você vai vir perante Deus e vai pedir perdão e ele É, vai te perdoar, porque ele te é, ama, ele não quer te perder. Mas as consequências você vai ter que enfrentar. é. Você E lembra no que Davi era um homem segundo o coração de Deus. hum, E Davi fez o pecado de pegar Betseba, depois ele causou que o marido de Betseba fosse morto, desposou ela, teve um filho com ela, e Deus falou: "Porque você fez isso, você se arrependeu, eu te perdoo, mas mas toda a consequências. sua família vai sofrer consequências. A espada não vai se apartar da sua família". E o que aconteceu com Davi? Um Uf, irmão estuprou a irmã, aí o irmão da irmã que foi estuprada ficou revoltado, foi e matou o irmão que fez o estupro. Aí depois ele se achou que era o maioral, arrumou um exército e foi perseguir o pai. Davi teve que fugir por um monte de tempo do é. próprio filho. São consequências. E Ele ainda agora era um homem de acordo com o coração de Deus? sim, Sim. Ele foi perdoado? sim, Sim. Mas olha as consequências é. plantadas nele e nas gerações após dele. E agora você pode falar: mas só que não é justo porque pediu perdão e tudo mais". Claro, é claro que é justo. Claro que é, porque eu gosto de comparar isso como criança. Criança faz algo que não devia, puxou uma outra criança. Você pega Empurrou empurrou uma outra criança, você pega a criança, põe em uma cadeira e fala: "Agora você vai sentar 5 minutos". para pensar no que você fez. É, consequência. A criança provavelmente não vai fazer isso de novo, porque esses 5 minutos sem brincar, com todo mundo outro brincando, é ruim, é super mal. Então, pra não precisar sentar de novo, não vai fazer, né? Ainda Até, que não tenha entendido realmente o erro, né? mas só que entendeu, eu fiz isso, E a consequência foi assim? foi assim, então eu não vou fazer para eu não precisar sentar. Porque sofrer as consequências dos próprios atos, se a consequência for formal, isso vai te motivar a não fazer mais. Porque você não quer sofrer a mesma consequência de novo, né? Agora, claro, ato bom vai ter boas consequências e isso vai te motivar a fazer mais coisas boas. Então, é direito, sim, que Deus fala: você fez isso, tá bom, você pode, mas isso vai acontecer, aprenda. E entra na parte da lei da semeadura. A gente tem que entender, cristão ou não cristão, todas as coisas que a gente faz aqui é como estamos lançando semente, É, né? Cada palavra dita é uma semente plantada, é, entendeu? E ainda que a gente não veja o crescimento e nem o fruto agora, em algum tempo a gente vai colher isso. é. E recompensa no céu é real. E as recompensas nos céus, no céu, estão conectado com o que você faz aqui na Terra, porque no céu a gente não pode fazer nada, porque E a a sua gente fidelidade aqui, né? é, porque no céu a gente não pode fazer nada, a gente não tá lá. Então o que a gente faz aqui na Terra vai ser recompensado no céu depois. E aí, claro, se você falar: tá bom, eu sou salvo, mas a vida é minha, isso não vai tirar a sua salvação. Mas tem pessoas que realmente põem a Isso. vida inteira para Deus, dá tudo para Jesus, faz tudo o que quer. E aí você não pode falar que não é certo, que Depois, você quando estiver na eternidade, né? é, você não pode falar que é injusto que essas pessoas pegaram uma recompensa maior do que você. Porque se você fazer isso aqui na Terra, iria ser você dar a mesma recompensa de alguém que trabalhou bastante para alguém que não trabalhou muito ou quase nada. E isso não é legal. Você não dá a mesma recompensa para alguém que quase não trabalhou do que com alguém que realmente fez bastante, né? E agora eu queria trazer um ponto aqui. Você recebeu a salvação. E depois você decidiu viver a vida de acordo com os seus próprios desejos do que você quiser, tudo bem. Mas em que ponto essa decisão sua vai refletir você para outros como herdeiro do reino de Deus? Porque se você sabe que você é filho do Deus vivo e ele prometeu que ele daria uma recompensa no reino dele e que você é herdeiro do reino dele, a visão de filho é investir
de maneira que esse reino cresça, que esse reino É. prospere. No momento que você fala: "Ah, agora eu tenho a salvação e vou fazer como eu quiser", você realmente não vai poder refletir uma vida de filho. Você vai É. estar se cortando da vida abundante, porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ser salvo, é você entrar nesse estado de sair da morte para a vida imediatamente, e outro estado é o processo de santificação que te leva a ter uma vida abundante. É. Né? Você vai Um crescendo, você vai percebendo onde você errou, vai confessando os pecados, você é. confessa os pecados até geracionais, aí onde há uma purificação geral e você passa É. a ter uma vida abundante. Como que os pecados que são confessados são os pecados que são perdoados? Não Um existe. um requer falar: "Eu acredito em Jesus, que ele é o meu salvador", e o outro requer tomar a sua cruz e seguir Jesus. Exatamente. Aí é que está a toda a diferença. E se você realmente recebeu e tem essa consciência de que você é herdeiro, você vai investir o seu tempo Hum. no crescimento, no desenvolvimento desse reino. Especialmente Porque quando você realizar quanto Deus te ama. yeah, Quando você realmente realizar, uma vez que você realizou de perceber, todo o né? seu de todo o seu coração, Vai você vai querer. querer dar. Porque você tá vendo que isso é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo. Exatamente. Por isso. Mas outros versículos bíblicos que mostram a fidelidade de Deus é em Hebreus 10:23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. E eu acho que isso é tão lindo porque a gente pode ser o fiel até uma parte, né? Porque a pessoa mais fiel do mundo não vai ser tão fiel como Deus é. Então a gente pode saber que se Deus for fiel para cumprir nossa promessa, as promessas dele, a gente tem que ser fiel para ele também, o mais que a gente puder. Porque Deus abre porta, porque tá vendo, tá bom, você não é só meu filho, mas você é meu servo e você quer viver a vida como eu gosto. Então eu vou fazer possibilidades abrir. Abrir possibilidades. É. O outro foi Deuteronômio 7:9. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 Gerações. gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, isso daqui a gente pode ver que promessas de Deus e a fidelidade, algumas delas vêm com atos que nós fizemos aqui. Se a gente quiser que Deus é fiel a gente e cumprir a sua aliança e amar por 1000 gerações, a gente tem que amar e obedecer aos seus mandamentos. Até porque não existe essa coisa de Deus ser fiel pra gente. É. Ele é fiel à palavra dele. O que ele abriu a boca para dizer, ele não toma de volta. A palavra dele está escrita, eu creio que está em Jeremias, eu creio. 33:3. Talvez, eu não lembro agora, preciso procurar. Ele está dizendo, as palavras que saem da minha boca, elas não retornam vazias, elas sempre vão cumprir o destino para o qual foi enviado. Então, ele é fiel na palavra dele. E se eu andar de acordo com a palavra dele, se eu for obediente à palavra dele, eu recebo essa fidelidade em É. mim. E não é uma coisa de discriminação, e aí também não vai falar que a salvação é por obras, porque a gente não está falando de Não. salvação, a gente está falando da vida abundante. É a mesma coisa que eu falei antes. Você não dá a mesma recompensa para alguém que trabalhou, Que investiu menos, que né? investiu menos para alguém que investiu bastante. Isso não tem nada a ver com justiça, porque é justo que aquele que dá mais recebe mais. Tá até escrito aqui, mais for dado vai ser muito cobrado. Isso me leva a mais uma coisa. Aí você recebe as suas recompensas, e enquanto você está aqui servindo o Senhor, Ele vai te enriquecendo com dons, É. vai te enriquecendo com sabedoria, Revelação. com revelação, com discernimento. É. Essas coisas são coisas dadas para você para edificar a igreja, É. para que você também reflita a imagem daquele que te salvou, daquele que te criou, e através disso outros também sejam atingidos. É.
né? Essa é a nossa coisa, a herança e o destino daqueles que estão vivendo sobre a luz da palavra de Deus, sobre Jesus, com Jesus Cristo. O papel da gente principal é refletir a imagem dele, é deixar que o Espírito Santo consiga forjar É, o caráter dele na gente, para que essa luz possa brilhar e outros possam ver essa luz e sejam atraídos por ela também, claro. né? Nenhuma dessas coisas que foi dada pra gente foi para ficar aqui. Então, para aqueles a quem ele deu mais dons, É, deles vai ser mais cobrado, é. entendeu? Porque os dons eles não são dados para ser enterrados, eles são dados para que eles sejam usados e sejam investidos no reino. Ou, Então é uma responsabilidade muito grande, é, para falar a verdade. mas o que eu tô pensando agora é que não é que vai ser cobrado. Ele deu isso porque algo grande foi cobrado e eles foram fiel e fizeram. Aí eu falei, tá bom, agora eu posso, trust you? Confiar em Eu você. posso confiar em você com coisas mais grandes. Se aí o mais fiel que você é a Deus, o mais ele é fiel a você e mais ele dá. Porque algo foi cobrado já de você que você fez. Você tem razão, só que voltando naquela parábola dos Sim, talentos. Ele foi o Senhor, Jesus que contou essa parábola, na verdade. é. Ele tinha um lugar, ele tinha muitas riquezas, aí ele pegou 3 funcionários, É, deu a um 5 talentos, ao outro ele deu 3 talentos e ao dois. menor 2 talentos e ao menor ele deu 1 talento. Não, 2, 5 e 10. Não, isso é a, É? é a multiplicação. É sério. É. É. Aí aquele a quem ele deu 5 talentos, aquele lá foi investiu 5 talentos e fez 10. É. Aí aquele que lhe deu 2 talentos, ele foi investiu E e fez fez 4. 4. Mas aquele a quem ele deu 1, essa pessoa enterrou na terra É. porque ficou com medo de perder. Aí quando o Senhor voltou de viagem, ele falou: "Olha, eu seja bem-vindo no seja bendito você, porque os talentos que eu te dei, você investiu e conseguiu mais. Aquele que teve 4 talentos, 2 talentos investiu, ganhou 4. Mas aquele um que enterrou, ele falou: servo, você sabendo que eu sou um Senhor que venho e busco e cobro, por que você enterrou? Você poderia ter ido investir e ganhar um pouquinho mais. Então, É. por que você enterrou? Aquilo que você enterrou vai ser tirado de você e vai ser dado para aqueles É. outros. Por E isso no final dessa parábola ele fala: quem mais é dado, mais é é cobrado. cobrado. É. E esses talentos até na nossa língua portuguesa, talentos fala Dons. de dons. Ele colocou dons em você, te deu sabedoria, te deu conhecimento, te deu uma boca para falar, te É. encheu com o Espírito Santo, falou que era para você ler a palavra. É. Esse Espírito Santo está em você, ele fala através de você, ele quer que a vida de Deus aflore através de você. Aí você pega o Espírito Santo e abafa. Não, eu tô com vergonha, não vou Ué, falar na minha aí pra quê, classe, né? não vou falar de ninguém na minha classe, ninguém nem vai perceber que eu sou cristão, eu sou agente secreto. Eu entro na igreja no domingo e saio, ninguém nem sabe que eu esteve lá, que eu estive lá, entendeu? Por isso. Agora foi tipo, sou piada, né? Agente É, mas secreta, só né? que Mas tem gente que é assim mesmo. tem pessoas, tem cristãos que são assim. É. É. E o que Jesus falou, quem não se envergonhar de mim, eu não vou me envergonhar dele na frente Quem do meu pai? se me confessares perante os homens, eu confessarei perante o Que o Pai, pai. mas aqueles que me negarem perante os homens também será negado perante o Pai. Oh, que Deus nos livre de todos de É. entrar numa situação assim, que a gente não esconda os nossos talentos, apesar de que o assunto nem era esse, a gente estava Não, falando da mas fidelidade. é importante porque ele é fiel e é verdade. Quando você é fiel a ele é fiel a você e ele vai te dar dons, ele vai te dar talentos, ele vai te dar mais porque você é, porque ele pode confiar em você. E como eu falei, ele cobra bastante, mas se você é fiel, ele vai te dar mais, ele vai te recompensar com mais, mas ele também vai começar a cobrar mais para pegar o que ele pode, mas não para pegar e ficar, mas também para dar o que ele tem. Você dá para ele o que você tem, ele dá para você o que ele tem. É isso daí, é aliança. Você leu no versículo aí sobre essa aliança, né? Ele fez uma aliança conosco,
Na verdade, essas alianças, elas já vêm acontecendo do Velho Testamento, apontando É, para Jesus, está no Novo Testamento também. Ele fez essa aliança conosco que não. E quando essa aliança foi feita, o sangue que sela essa aliança é o sangue de Jesus. é, E quando ele fez isso, tudo que ele tinha, ele entregou para a gente. E todas as coisas ruins nossas foram para ele. exatamente. Entendeu? Ele pagou o preço para que a gente pudesse viver essa vida em abundância. Então, eu acho que é uma pena muito grande quando a gente tem a possibilidade de viver essa vida abundante e a gente não vive. É. Porque a gente está se negando, ou porque a gente está com medo de confessar pecado, ou porque a gente está com medo de perder a reputação. Eu Sim, mas pergunto é uma sua coisa: decisão, né? a sua reputação é mais importante do que a eternidade? Não é. Não. A Eu- vida aqui é. a vida aqui é como um sopro. E, na verdade, as pessoas que vivem dizendo, agora tenho salvação, eu vou viver como eu quero. Como viver como você quer? Você não sabe nem se você vai viver amanhã. Eu não quero ser nem negativa, mas eu lembrei de outra parábola desse homem que tinha um campo gigantesco e ele plantou e teve um ano que ele teve uma colheita enorme. Essa foi uma parábola que Jesus contou também. É. Aí ele teve tantos frutos nesse ano, só que ele tinha poucos lugares de armazenar. Aí ele falou: eu vou contratar pessoas que construam mais armazéns para armazenar os frutos É. do Pra ele campo, né? pôr tudo o resto lá que Aí ele tem. foi, construiu tudo, arrumou tudo e armazenou as coisas. E aí Jesus fala que nessa noite Deus veio para ele e falou: Pra quê? tolo, o que você fez? Hoje à noite eu estou recolhendo a sua vida, então para que você juntou tesouros aqui? Essa vida que a gente vive é um sopro. Não sou. Jovens, a vida que nós estamos vivendo aqui é um sopro. A pessoa que vive mais tempo em nossos dias, ela vai viver máximo 85 a 90 anos, se Se. chegar lá. Então, por que você quer investir num lugar aqui e juntar tesouros aqui? A eternidade é muito maior. Se tem dias aqui que a gente falou, que dia, o dia foi difícil, e era só um dia. Então, Na eternidade não tem dia, não tem passado e não tem sucunfito. A eternidade é futuro. só presente. É constante E presente. todo dia. Nem tem Não dia. tem dia, é um constante presente e é eterno. É verdade. Melhor investir lá, meu amigo. E você investe lá fazendo atos bons aqui. Seguindo, né? Seguindo a Na Deus, verdade, sim. não está nem conectado a fazer atos bons. Claro que se você tem Jesus, você vai querer refletir a natureza dele, né? Mas o ponto principal é estar dependente dele. É, não é verdade. Confiar nele e depender dele. Mas eu acho que você preparou uma coisa que vai falar sobre isso daí também, né? Não é só isso, também para não puxar o tempo tanto assim, eu vou ler as 3 últimas versículos e por favor não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém e se tiver tempo, escreve um comentário e um abo. Subscription, abonnement, se inscrever no canal, em Se inscreve português. no canal. 3 línguas, gente, desculpa. Tá bom. Aqui está em Provérbios 3, 3 a 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Isso é uma promessa que vem com um ato da gente. Se a gente ser leal e ser fiel, a promessa é que a gente vai não só agradar a Deus, mas também os humanos. E claro que é para agradar a Deus sempre, mas agradar humanos também tem um efeito bom na sua vida, porque normalmente quando você é bom com humanos, humanos são bons com vocês. Normalmente, não é sempre assim, algumas vão tentar usar, mas normalmente quando você é bom para alguém, alguém é bom para você. E a semear, você está semeando no reino de Deus, Por né? E a isso, recompensa vem dele, na verdade. exatamente. O segundo verso é em 2 Tessalonicenses Tessalonicenses. 3:3. Mas o Senhor Jesus é fiel, ele lhes dará forças e os livrará do maligno.
Aqui não tá falando o ato que tem que dar para essa promessa, mas só que é bem óbvio. Se você quer que o Senhor Jesus te livre do mal, você tem que seguir a Jesus, porque o caminho dele é o caminho é é um caminho difícil, mas é um caminho de proteção. É o caminho da vida eterna. É o caminho da vida eterna. E o maligno, ele não vai, ele, ele não vive para sempre. Não, ele vai viver para sempre sim, mas só que aí no inferno, onde a gente não quer ir, né? Porque isso é também uma coisa, Deus deu a Lúcifer como um anjo vida eterna. E é uma coisa que ele não vai tirar, mas A eternidade dele é do lado no lago de fogo é, no futuro. exatamente. Então, é isso que eu falei, tem coisas que Deus te prometeu que ele vai cumprir porque ele falou e pôs na sua vida, mas outras coisas ele pode tirar. E seria proteção. Na verdade ele nem tá tirando, Ele ele é limitado pelo seu livre-arbítrio. é Ele te ama, ele quer te proteger, te ama tanto que ele deu o filho dele para morrer por você. Ele fez uma aliança com você, pelo filho sabendo dele. que você não tinha nada de bom para ele. Ele te entregou a natureza dele, a herança do reino dele, a possibilidade de entrar pela porta que é Jesus Cristo e promessa de vida eterna, promessa de recompensa, seja lá como for, ele fez tudo isso por você. É, Isso é amor. mas E ele aí não a escolha, é sua. você você escolhe andar de acordo com a vontade dele ou não. Mas a vontade dele vem com proteção. Você andando dentro da vontade de Deus é como se você estivesse embaixo de uma proteção aqui. Se você escolher andar fora da vontade dele, você se colocou Fora. fora da área de proteção. E se colocando fora da área de proteção, você vai ser castigado, amigo. Não por Deus. O inimigo já está chateado com você porque você tem a salvação, ele não vai poder te levar para o É, inferno. Então, você saindo da proteção, ele vai pensar: o que você veio fazer aqui? é, E vai te meter bomba ele vai. até você se curvar diante dele, ou até você se correr rapidinho e se arrepender do que fez e ir Por isso, embora para ficar embaixo da proteção de Deus de novo. por Na isso. verdade, eu não quero brincar com isso, né? É melhor fazer o que é certo logo Do que sofrer e aí do fazer que o que é certo. a fazer por amor do que pela dor. É, Exatamente. O último versículo aqui que eu tenho é do Apocalipse 19, 7 a 9. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, de Jesus. E a noiva, a gente, a noiva é a igreja. a igreja, já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. E é isso que eu estou falando, ou o que eu falei antes. Os atos bons que você faz aqui na terra vão ser recompensados no céu. E aqui tá falando de roupas, mas só que tem mais. E o livro do Apocalipse é bem claro nas recompensas do céu. Então, o que você faz aqui não é em vão. Não é que não O vai que dar você nada. investir no reino Do céu aqui de na Deus aqui terra, na terra é, não é em vão. não é em vão. E não é perda de tempo. Exatamente. Às vezes você trabalha a vida toda, investe a vida toda e não vê nenhum resultado. Mas, os resultados não são para você ver agora. É para depois. O importante é você ser fiel e fazer o que você precisa fazer, o que o Espírito te guia a fazer. E aí, quando você não estiver mais nesse mundo, você vai ver cara a cara, vai ver face a face. É. E as recompensas vão estar com certeza te esperando. É melhor assim do que você investir tempo em acolher riquezas aqui. Você pode fazer o que quiser aqui e ficar rico e tudo mais, comprar, ser dono Você de não vai levar mansões. isso no Você céu. nasceu nu e você vai sair daqui E nu. você não vai levar nada no céu. Você não vai levar nenhum carro, nenhuma casa, nenhum centavo. As moedas do céu não são as mesmas moedas que correm aqui Por na isso terra. você não vai levar nenhum centavo pra lá, meu. Então, pra quê? Por isso. E não é que é mal ser rico. Mas só que E a gente não está dizendo para não trabalhar. mas o foco E é exatamente o não foco deveria ser no que você tem aqui, mas o que você vai ter lá. na eternidade. Essa é a diferença. Agora, pro final, eu vou precisar explicar algo rapidinho.
domingo passado eu tava desmotivada e eu tava bem triste, porque eu tô esperando também bastante promessas de Deus e algumas promessas eu tô esperando já há anos. E anos, e anos, e anos, e anos. Mas, na minha tristeza, eu tava sentada no meu sofá e Deus me falou para eu pegar os meus livros, onde eu gosto de fazer notas, para eu escrever o que ele vai falar para mim, para eu traduzir, para eu falar para vocês também. Então, o que ele me disse para escrever foi: por que você está preocupado? Eu já quebrei alguma promessa? Ou traí ou menti para você? Eu sei que esperar não é fácil, e a certeza que eu vou cumprir as minhas promessas no meu tempo pode criar impaciência, especialmente porque você não sabe quando o meu tempo vai chegar. Eu sei que você gostaria de ter minhas promessas já agora, mas acredite quando eu digo que você não está pronta ainda para recebê-los. Se eu fosse te dar as promessas agora, você ia estar sobrecarregada. Eu ainda tenho que te preparar, que te formar para o que está vindo. Eu tenho grandes coisas preparadas para você, mas grandeza requer longa e dura preparação e formação. Eu sei que dói, mas não desista. Quando você vê o que eu preparei para você, você dirá: tudo valeu a pena. E você verá que sempre esteve nas minhas mãos. Eu te amo de todo o meu coração, então espera o meu tempo chegar. Porque eu conheço bastante pessoas que estão falando: mas eu tô esperando já tão longo, eu tô orando, orando. Eu sei, eu também tô! Mas tudo tem um tempo. E eu já ouvi bastante gente falar, eu orei tão longo para essa promessa. Esperei tanto, mas sabe, agora que eu tenho, que chegou a promessa, se eu tivesse ter pegado essa promessa antes, eu não iria estar pronto para isso, não. Então, Não é teria valorizado de acordo, né? valorizado e eu não iria ter usado pró- próprio De maneira apropriada. de maneira apropriada. Então, para todo mundo que está esperando, não desista, porque vai Fique valer a firme. pena. Fique firme, aguente firme, não desista. Mas, se você pensar em desistir, você sabe que você está no reino da luz. Você sabe que você está agarrado a Jesus. Só porque você está esperando muito tempo e pensar em desistir, você vai abrir mão e largar? Para quê? Quando você sai do reino da luz, o que que você ganha automaticamente? Trevas. Quem que é a pessoa que está mandando no mundo das trevas? O diabo. O nosso inimigo. Ele não ama. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E não se deixe enganar, ele te odeia. É, ele te Ele te odeia. odeia. Você talvez acha que ele te ama e que seguir ele vai fazer você amar, ele amar você mais. Né? Ele te odeia. Destruição e tudo que ele quer fazer é causar afronta contra Deus. É. E não vamos ser motivo de afronta, certo? De jeito nenhum. Uhum. Se aguente firme. Vai valer a pena. É duro, mas vale a pena. E lembre que você não é o primeiro que está passando por isso, porque Moisés, ele trabalhou pra caramba com esse povo no deserto, ele sonhou demais em entrar na Terra Prometida e ele morreu Ele antes morreu que, não antes de, entrando lá. ele não entrou na Terra Prometida. Mas ele foi fiel e ele ficou com o Senhor até o final. É. Porque o importante não é o aqui, não é o agora. Naturalmente, Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, Ele quer te dar tudo o que for necessário para que você viva bem e tranquilo. Algumas vezes não vai ser assim, porque, infelizmente, as pessoas que estão ao redor da gente, nem todas são influenciadas pelo Espírito Santo. A maioria deles não são. Mas aí é quando o Senhor nos dá a graça também. Até nisso Ele é fiel. É. Ele não nos deixa, a gente nunca, nunca tá só. Amém. Agora, Então, talvez tenha ficado muito longo, mas desculpa, mas nós dissemos tudo o que tinha para dizer. e é um tópico importante, porque eu vi bastante pessoa desistir só porque estava esperando demais e tem que estar firme. Para onde é que você vai ir se você desistir de Cristo? Onde é que está a verdade? Não tem lugar nenhum. Eu acho até que é loucura pensar assim, em desistir. Eu entendo, mas se você pensar logicamente, é É duro mesmo. esperar, mas aí eu acho que entra daí também
Autocontrole, né? Esse é um dos frutos que o Espírito Santo dá, ele nos capacita até aí. É. Autocontrole, É para esperar. esperança. Esperança. A esperança também é um fruto, um fruto. Ele fala de 9 coisas que fazem parte de um fruto só. Então, a temperança, a esperança, autocontrole. Se a gente não está manifestando isso na nossa vida, não está com paciência de esperar, vai lá orar, se ajoelha e fala: Deus, eu preciso do fruto do Espírito. O Espírito Santo manifesta. A gente tá aqui para dar fruto. Então, Ah, né? uma coisa é certa, Deus te ama muito, muito mais do que eu poderia explicar, muito mais do que qualquer palavra pudesse descrever. Mais do que qualquer pessoa nesse universo inteiro. Pois é, Ele ama você. E apesar de não ser fácil, é o único caminho que vale a pena. Então, aguenta firme, tá? É. Então, tenham uma semana abençoada. A gente se vê na próxima. E até lá, Deus te abençoe e até breve. até breve. Tchau!